eu espero. Então, vou aqui apresentar a nossa última palestrante, a Tainá Miller, que, assim como a doutora Gabriela, a gente é super fã. Eu estava falando aqui antes de entrar para a Tainá que a nossa relação de amor com Tainá começou oficialmente na OAB há uns 4 anos, que a gente fez um evento sobre mulheres no trabalho, debatendo sobre a necessidade de a gente falar sobre assédio sexual no trabalho, o quanto que as empresas e as organizações não estão prontas para lidar com esse tipo de violência sexual contra a mulher. E na época a Tainá divulgou o nosso evento, a gente teve uma super repercussão, então assim, desde então a gente vê o quanto que diretamente, além de tudo, é muito acessível a gente. Então, nossa, Tainá, muito obrigada mesmo. É, eu queria, antes de passar oficialmente a palavra para você, eu queria falar um pouquinho o quanto que eu acho importante, né, a gente ter a sua participação como artista nessa defesa do direito das mulheres, porque além da questão de a gente atuar nos casos de violência concreta, eu acho assim um grande pilar na defesa do direito das mulheres a prevenção e a conscientização dos direitos, né? Então, assim, tanto na OAB a gente trabalha muito com isso, com a educação e a conscientização. A deputada Mônica Francisco até falou o que vem antes, o ovo ou a galinha. Então, os dados de violência, eles estão aumentando porque as mulheres estão mais conscientes e estão denunciando mais ou porque realmente está acontecendo mais violência. Esse é um dado que a gente tem dificuldade de identificar porque a gente sabe que a conscientização está aumentando muito e muito graças à questão do meio artístico e do quanto que a televisão, a internet, todos os meios de comunicação, eles estão cada dia mais divulgando a questão da violência contra a mulher, a sua gravidade, né, para a mulher, de um lado, conseguir identificar o que ela está passando, para ela não naturalizar esse tipo de violência, né, e por outro, até para os próprios homens, eles conseguirem identificar o que seria um ato violento, o que seria uma forma de violência. A gente sabe aí que tem algumas violências que são mais invisíveis. Então, assim, quando vi, eu particularmente vi Bom Dia Verônica um dia, eu, assim, parei para ver e fiquei apaixonada. Foi, assim, ainda mais que a gente trabalha com isso, então achei incrível e o quanto que isso tem de alcance, né, numa plataforma tão grande quanto a Netflix. Então, quero aproveitar para parabenizar tanto o seu trabalho como atriz, nesse engajamento tão grande, quanto você como pessoa, que eu sei que você é militante da causa, que você sempre está aí levantando essa questão, né, para as pessoas que seguem você, para onde você está, você fala sobre isso. Então, quero agradecer, parabenizar você e agora aproveito para passar a palavra para você. Obrigada, Rebeca. Olha, é uma grande honra estar aqui com vocês, porque de todos os setores da sociedade, vocês, né, são as representantes da justiça. E é o que a gente fala, né, a questão da violência doméstica, eu acho que ela é muito complexa, ela envolve psicologia, contexto, mas justiça, né? O que a gente precisa é justiça. Então, fiquei muito honrada com esse convite, assim, acho o trabalho, assim, de vocês incrível, essa iniciativa incrível, assim, muito bom ouvir vocês. Sabe que você estava me falando, e aí eu estava lembrando, assim, né, você falou, você traz esse tema bastante, né, nas suas redes, e de uma certa forma a Verônica, assim, me atraiu muito por causa disso, e eu vou compartilhar uma coisa que eu nunca falei em entrevistas, porque, enfim, não, achei que era pesado, mas acho que aqui entre vocês eu, não sei, me deu vontade de falar. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha vizinha, em frente à minha casa, foi assassinada pelo marido. Isso foi um fato muito chocante para mim. Muito chocante. Ela foi assassinada a marteladas, eles tinham um bebezinho de 2 meses. E aí eu lembro muito da vizinhança depois comentando aquilo e tentando culpabilizar essa mulher. O que ela tinha feito para merecer aquilo, entendeu? E aí foi muito louco, porque assim, esse cara, ele foi preso em algum momento, mas assim, logo depois ele foi solto. Então eu voltava da escola e ele tava lá, fumando um cigarro, sentado na calçada, assim. Tipo, era uma pessoa ali, entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi para mim, com certeza,
entre tantos gatilhos, né, que nós mulheres somos expostas o tempo inteiro nessa sociedade que a gente vive, brasileira, muito machista, essa acho que foi a mais brutal, assim, sabe? E a partir dali, assim, eu decidi que a luta, assim, pelo direito das mulheres, assim, muito inconscientemente já estaria, assim, comigo a partir dali. Então, realmente, foi um tema que eu sempre trouxe, eu acho que é um dos meus propósitos, assim, como artista, inclusive, trazer essas temáticas, né? E eu fiquei muito feliz de poder fazer essa personagem, a Verônica, por estar muito alinhada com esse meu propósito, que vem de muito tempo, mas também porque eu tinha consciência do quanto, às vezes, o entretenimento, porque é um entretenimento, né? Não é assim uma. A gente está falando ali de uma série, né? Uma coisa que as pessoas chegam em casa e colocam, às vezes, para esquecer dos problemas. Mas o quanto essa série ela poderia ser, inclusive, educativa, de uma certa forma, né? E aí foi muito incrível, porque a reação que a série trouxe foi bastante intensa e até hoje eu recebo muitas mensagens de mulheres compartilhando questões de violência doméstica comigo. Uma, inclusive, até um pouco tempo atrás, do Uruguai, me escreveu em espanhol falando que me agradecendo pela série, se não fosse a série, ela achava que acabaria como a Janete, né? A série enfim, não vou jogar spoiler, mas enfim, acabaria de forma trágica e que a série para ela foi um alerta. Ela entendeu o que ela estava vivendo nesse espelho, né? Porque eu acredito que a arte ela também tem essa função de nos espelhar. E às vezes, através da ficção, a gente consegue se envolver mais com a narrativa e de uma forma mais profunda do que uma simples notícia no jornal. Porque, infelizmente, a gente abre todos os dias os portais e ali está uma notícia de feminicídio. E isso é brutal, isso é horroroso. Mas aquilo vai nos anestesiando, até que as pessoas parecem não se importar mais. Assim como os mortos do Covid, né, que a gente está vivendo, é todo dia um número, né? Chega uma hora que você nem pode, né, psicologicamente se envolver com aquilo, senão você sucumbe. Mas a ficção, ela tem um papel diferente, porque você senta ali, você se propõe a mergulhar naquela história. Então ela acaba entrando mais, ela toca mais o inconsciente. Eu acho que de todas as satisfações que essa série me trouxe, porque é um trabalho que eu gostei e gosto de fazer, porque agora eu vou fazer a segunda temporada, com certeza essa função social, eu não gosto de falar muito isso, porque eu acho que assim é colocar um peso demais numa coisa que é o entretenimento, quando na verdade a gente tinha que ter um Estado que funcionasse na proteção das mulheres, sabe? A gente tinha que ter um Estado que funcionasse na hora de educar, né, essa sociedade. Então, assim, eu não gosto de colocar esse peso, não acho que seja uma função da arte educar ou proteger, mas que com certeza espelhar acaba ajudando. Sim, com certeza, assim. E Tainá, eu particularmente, assim, eu tenho tentado trazer um trabalho de prevenção com empresas, com escolas, e eu te digo que é muito difícil de entrar dentro das escolas, dentro de empresas, porque por mais que a gente esteja falando sobre essa questão, né, de direito das mulheres, quanto que é importante proteger os direitos, não é tão fácil assim na hora que eles têm que desembolsar dinheiro para fazer uma prevenção contra a mulher. Então, eu acho realmente que é uma função social, sabe? Eu realmente acho, porque o quanto que eu estou indicando o Bom Dia Verônica assim no meu Instagram como assim educacional. Eu acho que é educacional realmente, porque quantas mulheres que a gente sabe que estão sofrendo a violência e estão sendo naturalizadas aquilo, assim, elas não têm consciência, principalmente a violência psicológica, né? A gente sabe que as mulheres elas ficam vivendo aquilo como se fosse o normal, o dia a dia normal delas. Ah, foi só uma briguinha, daqui a pouco ele vai voltar ao normal, eu perdoo ele. Então, assim, eu acho super importante, já estou super animada que vai ter segunda temporada, já tinha visto, mas assim, a gente está super ansiosa por isso.
E, além disso, queria saber de você, assim, quais outros projetos que você já identificou em relação à violência contra a mulher que você lembra, assim, em relação ao entretenimento? Tem algumas séries que eu costumo acompanhar, assim, e tem algum outro trabalho que você fez que você pensa em relação a isso? Quanto mais você acha importante o entretenimento auxiliar nessa questão educacional do enfrentamento à violência? Olha, eu acho que assim, eu gosto muito de uma série chamada Big Little Lies, não sei se vocês chegaram a assistir. A Nicole Kidman faz uma personagem onde é possível ver o quão complexo é, né, essa questão, porque como eu tinha falado antes, envolve muito uma questão psicanalítica também, né? O aprisionamento da mulher é mental, tanto é que na Bom Dia Verônica, a Janete, ela é a passarinha do Brandão e ela coloca aquela caixa na cabeça e eu acho super simbólico, porque é na cabeça mesmo, né? A mulher não precisa estar amarrada num lugar para ela se sentir presa e aprisionada. Então, eu gosto muito dessa série. Eu fui chamada para fazer uma novela antes do Bom Dia Verônica, que era uma personagem que ela sofria violência doméstica, mas numa relação um pouco mais igual a Nicole Kidman lá do Big Little Lies. Ela fazia parte de um jogo deles. Acabou que até nem foi muito para esse lado, porque eu acho complicado, sabe? Acho que a gente se vai falar disso, dessa questão mais profunda, psicanalítica, dessa mulher que se sente até aprisionada até num jogo ali sádico, sei lá. Acho que tem que ter muito tempo para falar disso, para que a gente não banalize a questão. Mas foi talvez uma personagem que também tenha tocado nisso. E eu acho que tem hoje, né, a gente consegue ver isso tá colocado de uma forma muito mais clara na dramaturgia, porque se você for pensar há 20 anos atrás, até 15 anos atrás, era normal. Não, eu não vou ir tão longe, gente. Não é nem 15 anos, acho que 5 anos, sei lá, 10 anos atrás. Normal, numa briga, numa novela, por exemplo, isso porque aconteceu comigo, assim, normalmente uma briga entre casal na novela, o cara dá um chacoalhão na mulher. Não sei se vocês têm essa imagem clara na cabeça, uma coisa melodramática de novela, não sei o quê, e o cara vem e dá uma chacoalhada, ou aquela clássica cena que eu vou embora e o cara pega no braço. Não tem isso? Eu tive várias vezes essa marca na dramaturgia brasileira. Foi, ó, e aí você sai, você fala, e você sai, e daí ele vai e pega no braço. Não, volta aqui. Aí, tá, que é um recurso melodramático, mas extremamente violento, né? A gente vê nas novelas mexicanas isso também, né? E a coisa do tapa, né? Também, quanto é banalizado o tapa. Então o cara deu um tapa, e aí a mulher fez assim, e aí o cara sacudiu. Então, assim, a gente também tem uma cultura latino-americana que é vista como quente, como calorosa, e que é isso mesmo, e que pega tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tem isso na nossa cultura. E que agora eu acho que está rolando um despertar, né? Uma desnormalização desse padrão. Porque não tem mulher, eu acho, no Brasil que não tenha vivido alguma espécie de assédio, de violência mesmo, né? Na rua, de você estar andando, você ouvir coisas horrorosas, você sentir medo de realmente ou ser literalmente atacada. Então é uma coisa, mas uma questão muito estrutural e cultural de um país que não podemos esquecer, teve sua miscigenação toda baseada no estupro. A nossa miscigenação, que no colégio, da minha época, lá nos anos 80, eu aprendia que era a coisa mais linda, como se todo mundo estivesse se amando, era tipo assim, Brasil, paz e amor, né? Todo mundo se ama, não existe racismo, não existe misoginia, todo mundo se ama. As indígenas casaram com os portugueses, né? As mulheres negras casaram com os portugueses. Não, não foi assim, gente, foi estupro mesmo. Nossa, se a gente é tudo misturado aqui é porque nossas ancestrais foram estupradas, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, então tá muito no nosso DNA isso, e é uma coisa que é para a gente está tomando um chamado para curar isso. Porque eu não acho que seja à toa que o Brasil seja um dos campeões desses índices horrorosos de feminicídio, de violência contra a mulher. Né? E aí, nós, da nossa geração, que eu acho que é uma geração que está num despertar muito potente, muito bonito, assim, eu fico muito orgulhosa de fazer parte
caminhada com mulheres como vocês, por exemplo, sabe? Coube a nós essa missão de ser uma voz, um tijolinho, uma que salva. A gente estava falando um pouco antes do evento, né? Uma que salva. Eu cheguei a arrepiar agora pensando nessa menina lá do Uruguai, sabe? Uma que salva já é nossa, já é muito satisfatório a gente ver, né, que isso está chegando nas mulheres. E que bom que a gente tem a dramaturgia, e que bom que tem as mulheres advogadas, as promotoras, as juízas, né? Eu acho que assim, o caso da juíza brutalmente assassinada na frente das filhas no Rio de Janeiro, imagino como deve ter mexido com vocês, assim, porque eu fiquei destruída com aquela notícia, enfim, mas eu acho que a gente está caminhando, sabe? E a gente tem que ter muita noção o quanto a nossa geração pegou essa missão mesmo, e o quanto a gente tem que fazer por isso, e se esse for o nosso propósito aqui, já tá bem legal, assim, para que as meninas né, que estejam nascendo hoje não vivam o mundo que a gente viveu. Ai, tá, não, com certeza. Dá vontade de ficar aqui até amanhã, tá? Conversando com você. Então, eu tô aqui olhando o horário, mas eu queria fazer também mais algumas observações. Primeiro, em relação a essa questão do quanto que o próprio entretenimento já evoluiu no sentido de reconhecer, né, o que que é uma violência. Eu acredito que, por um lado, as leis não vêm acompanhando a sociedade, então a gente fica tendo que lutar por algumas coisas muito básicas, né? Então a lei do feminicídio é super recente, por exemplo. Por outro lado, eu creio que o entretenimento ele vem sim refletindo o avançar da sociedade, né? A gente tem até e eu gosto muito de quando a gente tem discussões em relação a isso em grandes redes, né? Então a gente tem no Big Brother, a gente tem, por exemplo, discussões em relação à violência contra a mulher, teve ano passado, então em relação à questão do racismo, eu acho isso muito legal, assim, então concordo totalmente com você. E a outra questão é o quanto que, assim, me tocou muito, assim, a história, a minha ideia não é eu falar, eu quero ouvir você falando, mas eu queria só fazer um pequeno relato que me lembrou muito, assim, essa história que você falou sobre quando você era pequena e o quanto que foi doloroso, né? Assim, eu sinto muito que você tem que passar por isso, porque é muito difícil e concordo que todas as mulheres têm alguma história em relação à violência, né? Depois que a gente começa a ter consciência do que é a violência, a gente vê quantas vezes a gente foi vítima e não teve ciência, né? E eu tenho uma lembrança que eu já falei, acho que uma palestra só também, em relação a que quando eu tinha 5 anos eu estava num ônibus indo interestadual, indo para Curitiba ver minha família, e minha mãe estava dormindo e o cara do lado começou a se masturbar do meu lado, eu tinha 5 anos. Nossa. E eu lembro até hoje. E isso, assim, ficou apagado na minha memória, assim, é uma coisa que a gente vê o quanto que isso acontece muito cedo na vida das meninas, e que bom que a gente está mudando isso, né? E que bom que a gente está trabalhando, se esforçando para que isso tenha uma mudança. E eu queria também perguntar para você aqui, já encaminhando para o final, se você sente, como é que foi a repercussão em relação ao Bom Dia Verônica, assim, porque eu vejo a partir da gente que trabalha com isso, no mundo jurídico, a gente sente às vezes que parece que quem trabalha com violência contra a mulher e direito das mulheres, às vezes parece que não é uma pauta tão importante, assim, por mais que a gente esteja vendo algum tipo de conscientização, às vezes não é tão levado como um mimimi, digamos assim, como não é tão reconhecido assim. Você sentiu, como é que foi a repercussão para você na sua vida profissional? Assim, acredito que tenha muita questão de reconhecimento, porque eu vejo por quem está do meu lado que todo mundo, e é outra questão que homens também assistiram Bom Dia Verônica, então é outra forma de, quando a gente faz palestra aqui na UAB, praticamente é só a mulher que assiste, né? Então, homens têm acesso a esse tipo de informação. Como é que foi para você essa repercussão da série? Olha, a repercussão me surpreendeu até, assim, eu achei que a gente, ali o Rafa e a Ilana, né, os autores, com o Zé, o diretor, eles conseguiram uma coisa muito difícil nesse Brasil tão partido politicamente, com visões de mundo tão diferentes, né? Tem gente protestando contra o lockdown, tem gente querendo
a vacina o tempo inteiro. Então, assim, existem dois planetas coabitando aqui, né? Mas Bom Dia Verônica, curiosamente, não agradou, assim, pontos, claro, teve suas críticas, mas assim, agradou esses dois planetas, digamos. Agora, o que eu acho curioso, eu até comentei esses dias no meu Twitter, é que muitos homens passaram a me seguir depois de Bom Dia Verônica, porque curtiram a série, porque gostam dessa coisa policial, gostam da ação. Acho que em algum ponto inconsciente eles também viveram essa violência, né, gente? A gente fala da violência contra as mulheres como se os homens não fossem atingidos. Eles foram crianças, às vezes, que viram a mãe apanhando. E eles internalizaram isso e às vezes até reproduziram depois na vida adulta. Eles viram a violência com uma tia, com uma avó, então tá neles também. Isso toca eles, isso que eu senti com Bom Dia Verônica, que toca num lugar muito íntimo, mas eles não conseguem ainda associar muitas vezes, claro, não estou generalizando, mas alguns não conseguem associar a luta feminista. Então é muito engraçado, porque vários começaram a me seguir depois de Bom Dia Verônica, e aí quando eu venho falar dessas questões de uma forma séria, do mundo real, concreto, mimimi. E aí eu até falei no Twitter, gente, desculpa, eu não consigo entender quem não rima olé com cré. Né, tipo, curte Bom Dia, adoro, aí vem assim, ó, adoro o seu trabalho como atriz, adorei Bom Dia Verônica, mas isso é mimimi. Tipo, não liga os pontos, sabe? Porque isso é uma questão de desconstruir uma cultura inteira na cabeça dessas pessoas. E as mulheres vêm se unindo e se repensando há mais tempo que eles. Eles estão, talvez, agora, né? Alguns despertando, mas a maioria não está nem parando para pensar. Então a gente está abrindo a caixa de Pandora no Brasil. E é muito dolorido, inclusive, para eles se verem ali refletidos, né? Nessa caixa de Pandora que abre e vem todas essas coisas para fora, porque eles são parte, eles são agentes também disso, dessa cultura. Então eu acho que tem um backlash, né? Tem uma negação disso. Não, isso não acontece aqui. E quase uma tentativa de boicote, né? Também do movimento todo. Mas isso aconteceu ao longo da história do movimento feminista muitas vezes. Isso aí, tipo, quando as mulheres tentaram votar, não queriam deixar. Toda vez que as mulheres se juntaram para tentar transformar a sociedade, existe uma onda contrária muito forte que ridiculariza o movimento bando de louca, bando de bruxa, bando de mimimizenta, bando de vitimizadas, entendeu? Vitimistas. E aí eu acho que o que a gente tem que fazer é seguir, nem olhar para o lado, sabe? Nem olhar para o lado. Porque tá acontecendo a mudança, só que a mudança é num nível assim consciente até vir para fora. E talvez a nossa geração, ela é uma geração muito de transição em vários pontos, né? A gente viu, eu cresci na minha infância não existia nem celular, e agora olha o que é o mundo, e isso em todos os aspectos. Então, às vezes, a gente nos causa uma impaciência, eu não sei com vocês, mas eu fico às vezes impaciente, falo, gente, mas eu não acredito que tá ainda no beabá dessa história, eu não acredito que a gente tem que falar que os nossos corpos não estão disponíveis para serem atacados na rua, como se a gente vivesse, sei lá, onde, entendeu? Mas a gente tem que realmente ter muita resiliência, muita força e muita união, acreditar muito na nossa união. Porque é dessa união que eles têm medo também. Porque mulheres, não é à toa que a gente menstrua juntas quando a gente fica todo mundo junto. A gente é muito conectadas, entendeu? De uma forma muito ancestral e muito poderosa. E não foi à toa que queimaram as bruxas, que tentam, né? Tipo, realmente a gente tem que acreditar nisso, que a gente é muito forte e é isso que assusta. Mas tudo bem. A bruxa ri do medo que tem dela, né? Do que os outros têm dela. Aí, com essa mensagem final maravilhosa, que realmente a nossa união é totalmente poderosa e, assim, a gente não consegue ver até aonde a gente vai chegar, realmente, de tanto potencial que a gente tem quando a gente se une, né? Quando a gente une forças. Então, quero agradecer muito, Tainá, por estar aqui. A gente também não vai abusar do tempo de Tainá. Depois, qualquer coisa, a gente manda perguntas mais. Mas muito obrigada mesmo. De novo, reiterar aqui o quanto que nós admiramos o seu trabalho. Muito obrigada por estar com tamanha visibilidade, lutando pelos nossos direitos. Assim, a gente
Isso é muito significativo, muito importante, e eu acho que é assim, a gente unindo forças que vai transformar o mundo mesmo. Muito obrigada, Tainá. Obrigada, meninas. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. O trabalho de vocês não precisa nem falar o quão importante e fundamental é. E vamos seguir juntas, cada uma na sua área e tentando transformar esse mundão. Exatamente. Vou voltar a palavra para a nossa mestre de cerimônias, Isabelle.